Maravilha. Então, começando aqui a nossa aula, muito incrível. Eu tenho certeza que será, assim, um grande divisor de águas para vocês, porque eu não vou medir esforços para que isso enraize na mente de vocês. Que a nossa ideia dessa aula é o quê? É entender qual é o nosso propósito espiritual. Aí eu quero, só para a gente já começar, para ir introduzindo, vocês sabem qual é o propósito espiritual de vocês? Quem quer, enquanto o pessoal ainda vai chegando, quem quer ligar o microfone, trazer essas informações? Rosane, a Rosane já está com o microfone aberto. Diga, Rosane, para nós. Ah, desculpa, eu tinha desativado o som de vocês. Deixa eu só ativar aqui, porque senão todo mundo fala ao mesmo tempo. Deixa eu ver aqui. Pronto, acho que agora a Rosane. Não? Você está pelo celular? Você tirou do mudo? Fica bem no cantinho embaixo. Passa esse pano aqui, o papel ali na câmera. Tá bem na lateral, assim, embaixo, no rodapé do celular. Enquanto você vai ativando, Rosane, eu vou pedir então para a Lucilene trazer aqui essa informação. Olá, boa noite. Boa noite. Qual é o teu propósito espiritual? 3, 2, 1. O meu propósito espiritual é, na espiritualidade, no meu ver, é poder aprender, né, o conhecimento dos ancestrais. Legal, legal. Então, um resgate de ancestralidade, trazer essa energia, né? Tá, Isso. maravilha. Guarda essa informação. Rosane, você. Eu penso que a minha missão aqui é contribuir, ajudar com as pessoas. Eu sou terapeuta Bacana. e faço esse trabalho com muita gratidão, assim, porque o retorno é muito bom. Sim, super te entendo. Acho que é isso. Maravilha. Cissa, quer compartilhar com a gente? Cissa está entre nós? Acho que ela deve estar longe do aparelho. Mas, para vocês entenderem, as pessoas, elas desistem do caminho espiritual, qualquer caminho, qualquer um, pelo fato de acreditar ou entender que você está aqui para cumprir uma missão. E, gente, ninguém está aqui para cumprir missão. Na verdade, o nosso caminho espiritual é felicidade plena. A missão são coisas que vão aparecendo no decorrer da nossa vida e que nos ajuda a chegar nessa felicidade. Mas a ideia de, por exemplo, isso acontece muito com quem vem de terapia de vidas passadas ou participa de algum grupo espiritual, sempre tem aquela coisa do meu propósito de vida é cuidar das pessoas, meu propósito de vida é ajudar, meu propósito de vida é prosperar. Cada um tem um objetivo. Só que quando a gente começa a rotular a espiritualidade ou o nosso caminho espiritual, é aí que começam os maiores desafios. Porque a gente culturalmente rotula algo que não era para ser rotulado. A gente traz dificuldades para algo que não deveria ser difícil. E isso acaba travando as pessoas, porque o que acontece? Vem a ação do ego espiritual, que eu vou falar dele hoje com vocês, e aí a pessoa acha que ela está vivendo a espiritualidade, mas na verdade ela só está vivendo o ego espiritual. Porque quando a gente começa a colocar
rótulos, títulos, ou até categorias dentro do caminho espiritual. Eu tenho que estudar para evoluir, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. A gente, na verdade, só está alimentando o nosso ego espiritual. Não estou dizendo que conhecimento não seja necessário. Mas tem pessoas que passam anos da sua vida em um curso atrás de outro curso, querendo se encontrar espiritualmente, mas na verdade ela nunca se encontra, pelo contrário, ela se sente mais perdida, porque o que acontece? A pessoa, quando ela vai estudar para ter o caminho espiritual, ela se depara com um abismo de possibilidades, porque ela estuda uma coisa e ela vê que ela tem mais outras 3 para estudar depois daquela. Ela pega mais um caminho e ela vê que estuda mais outras coisas. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Comecei minha vida dentro do caminho espiritual com a mediunidade, depois eu já fui para o tarô. Do tarô eu fui para o reiki, do reiki eu fui para florais, dos florais eu fui para práticas xamânicas, das práticas xamânicas eu fui para radiestesia, da radiestesia para numerologia, porque é um desejo nosso de conhecimento. Mas onde que fica o erro, que é uma linha muito fininha entre essas duas situações? Uma coisa é buscar o conhecimento para agregar, outra coisa é buscar o conhecimento acreditando que é aquilo que vai fazer o nosso propósito espiritual se realizar. Porque se fosse assim, gente, um advogado então não teria propósito espiritual. Se a ideia fosse só estudar espiritualidade para ter propósito espiritual, uma enfermeira não teria, um coveiro não teria. Porque, na verdade, tudo isso é uma ideia espiritual do fora, do que a gente vive, das nossas escolhas, daquilo que a gente quer para a nossa vida. Se eu quero ser professor, se eu quero ser engenheiro, enfim. É um caminho, esse é o nosso caminho que proporciona felicidade. Realização, concretização de sonhos. Mas o caminho espiritual real é uma coisa muito simples. Você está feliz hoje? E eu não estou, estamos aqui há pouquíssimos minutos, já aviso, isso não é motivacional. E eu vou explicar a lógica para vocês. Hoje eu estou até com lozinha, se tem lozinha vai ter coisa aqui para aprender. Vamos lá então. Então nós temos aqui, quem já participou comigo de outras aulas, sabe que eu já dei uma introdução disso, mas eu falei, um dia lá para frente eu volto nisso, e esse dia chegou. Vamos lá. Vamos começar da base de tudo. Não importa o nome, não importa a religião, não importa a tradição, não importa nem se acredita em alguma coisa. Tudo partiu de um princípio chamado criação. Aí, se você quiser chamar de Olofim, Olodumare, Oxalá, Osíris, Ra, Odin, Deus, Jeová, aí o nome você dá aquele que você acha bonito. Mas tudo partiu de uma criação, mesmo se for uma pessoa cientista e chamar de Big Bang. Dessa criação surgiram vários eus. Surgiu o eu Fernando, o eu Rosane, o eu Lucilene, o eu Cissa. Surgiram vários eus. Partes direta dessa criação. E não só os eus, mas também surgiram todas as formas de vida. Mas além de formas de vida, formas de pensamento. Nesse livro aqui, que está até velhinho, O Caibalion, o livro mais barato que existe. Um dos mais baratos. No Brasil, hoje, ele deve estar custando R$ 14. 20 no máximo. O livro mais barato que existe. Ele foi escrito em 1908 por Wallace Walker e ele traz
compilados de conhecimentos vindos do Egito de Hermes Trismegisto. Não vou entrar em Hermes Trismegisto, mas só para dar uma ideia para vocês. Ô, Rosane, a primeira coisa que esse livro fala, vou até pegar aqui a página aqui. Já logo na página 24. Ó, aqui tem introdução, tem tudo, página 24. O mentalismo. O que diz aqui? O todo é mente, o universo é mental. Só aqui, nessa parte do todo é mente, o universo é mental, nós entendemos que essa criação nada mais é do que uma mente criativa. Que criou céu, terra, planta, bicho, criou tudo, inclusive a gente. Aí a gente pega essa própria ideia do mentalismo, que é a primeira lei hermética, e ela bate justamente na linha da Bíblia. Feitos à sua imagem e semelhança. Só que se a gente analisa isso de uma forma espiritual, sem religião, a gente é poderoso pra caramba, não é? Para não falar uma palavra mais pesada para ficar bem entendido. A gente é muito poderoso. Então, por que nós somos tão limitados? A gente veio direto da fonte. Direto da fonte. Mesmo cientista que diz, teve o Big Bang, depois teve o resfriamento da Terra, com esse resfriamento, o vapor virou a chuva, que formou os primeiros lagos, e desses lagos viraram os primeiros conglomerados de proteína, ainda mesmo assim a gente veio de alguma fonte. Então, só nessa parte já é indiscutível que a gente veio de algum lugar. Só que aí que entra o processo. Quando a gente fala de propósito, caminho espiritual, na verdade, estamos falando de consciência. Aqui no Caibalion, nesse livro aqui, quando fala o mentalismo, está falando de a consciência, que é algo que não tem forma, que não tem uma postura, até porque a ideia de Deus sentado no trono é uma cópia, eu falo que é uma cópia descarada de Zeus. Zeus da mitologia, da tradição grega, é ele que barbudo que fica sentado num trono. E a igreja foi lá e pegou essa simbologia. Então, estamos falando de algo que não tem mais uma. Na verdade, ele até fala uma substância amorfa, ou seja, uma substância sem forma. Por isso que é associado ao pensamento, ao mentalismo. E nós somos projetos desse mentalismo. Só que quando a gente sai do mentalismo de aqui, ó, tudo está convivendo em harmonia, em sintonia, tá tudo bem aqui, ó. Aqui, a espiritualidade ou consciência, ela vibra de igual para igual. Não tem distinção. Só que para toda evolução, precisa existir o que? A destruição. Mas não entendam a destruição como uma coisa que dói. Entendam a destruição como o transformar. Tudo bem por enquanto? Eu sei que eu falo, isso daqui é papo de doido, é papo de maluco. Então eu preciso que vocês estejam junto comigo, tá? Depois eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas. Aí agora vem a segunda parte. Nós entendemos então, está claro para todo mundo que nós somos parte dessa criação. De qualquer nome que seja. Só que aí, pelo processo da experiência, existe uma categoria, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Ó,
Esse é um. Eu gosto de explicar dessa forma de triângulo para ficar mais simples. O todo, a criação, o eu superior, que é chamado em outras tradições de Atma, de centelha divina, de eu criativo. E temos nós aqui nesse plano encarnado. E por que que eu gosto de fazer isso na pirâmide? Mostrando que as densidades, nós aqui estamos numa densidade inferior. Não quer dizer ruim. Ela é apenas inferior porque está mais afastada da criação. Afastada, mas imagina isso como se fosse um círculo, uma esfera. A nossa porção espiritual está aqui também. Então, quando na verdade, dentro do caminho espiritual, e isso eu, em todos esses anos estudando, todas as tradições trazem com isso, com essa mesma analogia, mudando somente nomes. Quando encarnamos, nós não nos separamos disso tudo. Nós só estamos em uma outra densidade. Mas a nossa parcela superior, por isso é que se chama eu superior, está nessa superioridade. Então é como se nós fôssemos uma pequena parcela disso tudo. Nós somos o que? Um reflexo, uma pequena porção da grande massa, do grande contexto. Isso explica muito a origem de tudo. A igreja, ela traz isso como Espírito Santo, o eu superior. A, o Ayurveda, as hindus, trazem como Atma. Dentro das tradições africanas, de orixá tem também. Os egípcios também. Por isso que os egípcios enterravam seus corpos com todos os pertences, para que quando retornasse para essa fonte, levasse tudo. Só que a simbologia das joias vai além. Além das joias, vai o que? O conhecimento adquirido. E onde se adquire esse conhecimento? Nas experiências vividas. Cada detalhe que a gente está aqui, para muitos aqui, esse assunto de agora pode ser novidade. Só que na mente do todo, da criação, tudo isso já existe. E como nós fazemos parte dessa, nós somos uma parcela desse todo, ou vamos usar a linguagem clássica, somos uma parte de Deus, ou deusa, nós também temos esse conhecimento, mas por causa dessa diferença de densidade, a gente se esquece. Ou como Madame Blavatsky falava muito, Helena Blavatsky falava muito, nós temos um véu do esquecimento, mas não é um véu chapado onde você não enxerga nada do outro lado. É um véu que conforme a gente vai evoluindo, estudando, crescendo, a gente vai relembrando. E aí depois as pessoas associam isso como intuição. Intuição não é dom, intuição é relembrar daquilo que você já sabe. Eu tive a intuição de que isso vai dar errado. Na verdade, você só está relembrando de algo que já deu errado. Porque o que acontece? Nessa visão do todo, o passado, presente e futuro não existe. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que nós conseguimos ter contato com mentores espirituais. Por isso que nós conseguimos, através do rapé, da ayahuasca, entre outras medicinas da floresta,
nós conseguimos acesso a essa fonte? Porque está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quem determinou o tempo foram as pessoas. Ou depois que começaram os primeiros rituais chamados de rituais de sepultamento. Que entendia que a partir dali existia um fim e alguma outra coisa aconteceria. Só que para muitas... Gente, tudo isso eu estou trazendo de tradições de 5, 7, 10 mil anos atrás. Ou até mais. A morte nunca existiu, porque sempre entendeu que o corpo era apenas um receptáculo, apenas um, um molde onde a nossa essência primordial pudesse ter experiências. Por isso que, voltando lá no começo de tudo aquilo que a gente conversou, é por isso que o caminho espiritual, a jornada espiritual, é uma jornada de felicidade. Conquistas, realizações, emprego, dinheiro, amor, relacionamentos, são experiências. E é por isso que essas experiências nunca devem ser julgadas. Porque cada essência, eu adoro chamar de essência, cada eu superior tem a sua porção de experiência. E aí, subindo um pouco mais, chegando mais próximo do núcleo, esse monte de eu superior chegou no todo, na criação. Que aí a gente bate na lei do Uno, onde todos somos um. O um que se dividiu em vários eu superiores, e esses eus superiores vivem experiências diferenciadas. Pausa. Deixar vocês respirarem. Eu falei que hoje não ia ser brincadeira. Eu avisei e eu tô só começando. Tô só começando. Eu li um trecho do livro só. Tudo isso foi para explicar um trecho do livro. Eu abro para vocês agora para dúvidas, que eu tenho certeza que as dúvidas vão trazer muitas respostas. Ô, Lonan, então quando a gente desencarna, a gente vira um eu superior ou a gente continua em nós? A gente só volta para a fonte. Entendi. A gente só volta para a fonte. E detalhe, no plano espiritual, ou vamos considerar plano invisível para a maioria das pessoas, porque se a gente fala plano espiritual, imagina uma ideia de céu e terra, né? Como se tivesse uma placa separando, mas está tudo acontecendo aqui. O plano invisível também evolui. Ele também continua tendo experiências. Daí o porquê um espírito hoje desencarnado, ele pode evoluir a ponto de se tornar um mentor. O processo de evolução nunca para. Ah, então quer dizer que só vai evoluir quem estuda? Não. Todo mundo vai evoluir. Porque tudo está evoluindo. Nós tínhamos gato selvagem, hoje o gato já é domesticado. Nós tínhamos cachorro selvagem, hoje já temos inúmeros cachorros domesticados. Porque são consciências que vão ganhando experiência. Ou seja, está tudo acontecendo. A diferença é que quando a gente tem essa compreensão, que é o chamado popular de virada de chave, despertar de consciência, que é o que fala bastante na internet, na verdade é ter a consciência de que estamos evoluindo sempre. Se, por exemplo,
Vou pegar aqui deixa eu ver quem é que eu posso. Vou pegar a Rosane como exemplo, tá? Não precisa nem ligar o microfone, só usar seu nome, que eu sempre uso o nome da Rosane. A Rosane, se ela ficar parada a partir de agora e não buscar mais nenhum tipo de conhecimento, não trabalhar, não fazer mais nada, ela vai continuar evoluindo. A diferença é que vai ser mais lento que uma pessoa que está buscando. E isso não é nem espiritual, isso é física. Ação e movimento que gera o resultado. Então, vocês estarem aqui comigo, aprendendo, que se vocês absorverem 1% do que eu estou falando, já pode ter certeza que é uma evolução. E não pouca. Que as pessoas acham que se fizer um curso com fulano de tal famoso, ela vai evoluir mais rápido do que se ela ler um livro de R$ 14. Não, porque tudo depende de como que essa pessoa está aberta. E eu falo para vocês porque eu tive uma busca muito incansável sobre a espiritualidade. Assim, de querer desistir, mesmo tendo nascido nisso. E quando eu vi que o que eu tentava buscar fora, na verdade, estava dentro, ficou mais leve, ficou mais divertido. Hoje, se eu pego um livro para ler, um curso que eu faça, é para minha diversão, é para ser gostoso, é para ser interessante, não porque eu tenho que. E isso é o que traz a base do que estamos fazendo aqui. Estamos aqui para ser felizes, para expandir. Para expandir. Apenas. Estamos aqui apenas para expandir. Ah, então se eu parar, eu prejudico o meu eu superior? Só é atrasar um pouquinho. Mas o atraso também é uma visão nossa, porque toda essa energia não tem tempo. Por isso que quando eu falo para vocês, gente, pega leve. Pega leve com a sua vida. Pegue leve com a sua autocobrança. Não estou dizendo para pegar leve se você está com conta atrasada e tem que trabalhar. Eu estou falando de coisa assim, de autocobrança. A pessoa que fala, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso evoluir. Gente, eu vejo pessoas morrendo, buscando raízes de onde ela veio, para onde ela vai, e não vivendo. Sendo que o único propósito que é destinado para a gente é viver. É a única tarefa que a gente tem é viver. Tudo o resto é problema que a gente adquire com o tempo, por nossas escolhas. A pessoa fala, eu tô cheio de dívida, mas ela comprou carro, ela comprou roupa, comprou um celular novo, normal, né? Isso existe. Eu tô toda doente. Não bebe uma água, não come um alimento saudável. Eu penso que tudo que acontece no nosso dia a dia são consequências. Porque é uma outra lei que fala aqui nesse livro. Vou até pegar aqui para vocês. Cadê? Princípio do. Aqui, ó. Princípio, o sexto princípio. Princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Ou seja, nada veio do nada. Nada, puf, simplesmente aconteceu. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é do que um nome dado a uma lei não reconhecida. Então vamos dizer que os amadores, eles chamam de eventualidades de acaso.
Só que o inteligente em espiritualidade, ele sabe que aquilo que está acontecendo na vida foi por causa de uma ação. Ah, mas eu não fiz nada. O não fazer nada também é uma ação. Ai, minha vida tá uma porcaria. Nada acontece. Se nada está acontecendo, é porque nada está sendo feito. Não tem outra. É uma física isso. E aí tem aqui, né? Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Tem muitas maneiras de existirem os famosos acasos, mas nada escapa a uma lei que se chama ação e reação. Nada vai escapar. Ou seja, mais uma vez, esse livro traz para a gente o poder pessoal. O que eu falei lá atrás? Se lá na Bíblia os caras tiver certo de que nós somos imagem e semelhança de Deus, se o todo já, se o Caibalion também diz que nós somos a manifestação da criação, então a gente tem bastante poder. Se tá ruim, muda. Se tá desconfortável, torne isso confortável. Vai ser de hoje para amanhã? Ninguém disse que ia. Mas o tempo vai passar do mesmo jeito, não vai? Então é melhor pelo menos o tempo passar fazendo alguma coisa do que o tempo passar com você esperando as coisas acontecer. E onde tudo isso se encaixa na espiritualidade, que é o nosso principal foco? Onde que tudo isso vai se encaixar na nossa vida espiritual? Ou até como é que foi o tio? Eu até ver aqui de novo, porque deu até uma fugida aqui. Quem está no controle? Por isso eu coloquei esse título. Quem está no controle? É só levantar a mão, você vai saber quem é que está no controle. Existem coisas na nossa vida que fogem do controle? Existe. Muita gente que fala de expansão de consciência traz a ideia de que não, é só mudar dentro que o fora muda. Calma, não é tão simples assim. Uma pessoa que mora numa comunidade que não foi criado pelo pai e pela mãe, ele não vai ter a mesma facilidade do que uma pessoa que é herdeira. É o pé no chão. Vocês sabem que eu sou um espiritualista de pé no chão, né? Nada de, é assim, não. Mas não dá para escapar, não dá para fugir de que se essa pessoa da comunidade também começar a fazer um movimento, algumas coisas vão mudar. Ela está ali passando necessidade, de repente ela começa fazendo a unha de uma amiga, de repente essa amiga indica ela para fazer a unha de uma outra pessoa. De repente, ela está aí com um cliente para fazer unha por dia. De repente, ela se tornou a manicure mais famosa daquele lugar. Mas como que isso vai acontecer se existir uma ação? E por que que eu falo que isso é tão nosso poder, né? É tão nosso controle? Para que a gente espiritualmente pare de terceirizar a espiritualidade pelas nossas ações. É uma terceirização covarde. Eu falo isso porque estamos num grupo fechado. É uma terceirização covarde. É covardia dar para a entidade a responsabilidade de resolver a minha vida. É covardia pedir para Santo Expedito, para Deus, para Jesus, para Buda, para resolver minha vida.
o Deus, vamos usar o termo Deus, Deus nesse controle energético, ele chega e fala assim, é que tá aqui Conta iFood, eu vou usar esse nome aqui. Ô, Conta iFood? Ô, legal, Conta iFood. Se tem uma conta iFood é porque essa pessoa provavelmente trabalha no iFood. Maravilha. Se está trabalhando no iFood é porque precisa do dinheiro, quer pagar conta, quer levantar dinheiro. Precisou fazer um movimento. Maravilha. Pode não ser o que você quer hoje, mas é um passo, é um começo. Aí Deus chega e fala assim: Cissa, eu te dei todo o poder que você precisava. Eu te dei a inteligência, eu te dei a escolha, eu te dei tudo. Porque hoje nós não podemos chorar. Se até o cara na idade da pedra conseguiu desenvolver o fogo, por que que hoje a gente não consegue mudar de emprego? O cara lá, ele tinha que enfrentar animais selvagens para sobreviver. A gente aqui hoje tem que enfrentar um ônibus. Tem que enfrentar uma colega no trabalho que é chata. É aquilo, né? Vamos honrar quem veio antes, né? E detalhe, esse que veio antes também éramos nós. Esse é o detalhe, não é tipo, ai, os homens das cavernas. Não, nós somos homens das cavernas que evoluiu. Então, se a gente já conseguiu fazer fogo, a gente já conseguiu inventar a roda, a gente já conseguiu inventar a eletricidade, por que que a gente não consegue terminar um relacionamento que está fazendo mal? Porque desde que a religião começou a ser mais forte do que a religiosidade, as pessoas começaram a perder o poder pessoal e dar o poder ao sacerdote. E dar o poder ao pai de santo, ao babalaorixá, ao babalaô, ao padre, ao pastor ou ao coach. E isso está completamente fora do caminho espiritual. Ah, eu quero tanto me encontrar na espiritualidade. Quem é que tem essa dúvida? Levanta a mão. Quem quer se encontrar de verdade espiritualmente? Tenha poder pessoal. Só, só. A vela, o incenso, a oferenda, a oração são do complemento disso. Eu estou falando do Homem das Cavernas, gente. Esse livro é 1908. Não está tão longe assim comparado, né, com outras culturas. E grandes autores até hoje, como Eckhart Tolle, Tom Campbell, Joe Dispenza, entre vários outros, trazem o mesmo conceito, em palavras diferentes, mas é o mesmo conceito. Então, quando você quer entender qual é o seu propósito espiritual, só crescer. Crescer o seu poder pessoal e não terceirizar. Lá no meu Instagram vocês sempre veem, né? Que eu sempre posto um monte de magia para tudo. Rituais simples. Por que que meus rituais são simples? Porque 90% do ritual é seu poder pessoal. A vela, a erva que vai estar lá no ritual é para dar o upgrade. Só para dar um up na energia. O errado está quando a pessoa ela cruza, ela tem 90% de ritual
e 10% de poder pessoal. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai pegar isso, ela vai falar, eu sou uma pessoa fraca. Vou lá no terreiro falar com a entidade. Chega lá, boa noite, entidade, boa noite. Ah, eu estou precisando de ajuda, que minha vida está assim, assim. A entidade fala, eu vou te ajudar. A entidade vai lá, faz a energização, dá aquela injeção energética na pessoa. A pessoa sai de lá do terreiro, leve, ai, foi tão gostoso, agora vai. Ela dorme. No dia seguinte, ela está vivendo da mesma maneira. Aí o que que vai acontecer? Terceirização. Aquela entidade não é boa, vou em outro terreiro. É tanto que se tem uma frase que eu abomino, é a frase busca espiritual. Buscar a espiritualidade fora é secar gelo. Nunca essa espiritualidade vai estar fora. Nunca. O que está fora é o conhecimento, os lugares, enfim, é tudo complemento. Mas não a espiritualidade pura. Sabe aquela espiritualidade 100%? Passou mais 15 minutos, vou abrir para vocês tirarem dúvidas. Ou comentar, enfim. Ou a cabeça de vocês está. É, gente, é difícil, é duro, porque a gente cresce com esse conceito. A gente é moldado a acreditar nisso. E isso que eu estou fazendo com vocês nada mais é do que desconstrução. Desconstrução de paradigma, desconstrução de conceitos. Pô, pensa como é gostoso você desligar a câmera agora e você começar a refletir e falar: caramba, eu tenho poder para mudar isso na minha vida. Não é gostoso? Pelo menos eu acho magnífico. Se lá na frente der cagada, com perdão da palavra, também fui eu. Não foi o vizinho que me atrapalhou. Não foi o coleguinha no trabalho que me atrapalhou. Fui eu. Até as suas cagadas na vida vale a pena quando é você que faz. E foi tudo aqui, ó. Foi tudo da sua mão. Gente, eu já tive empresa que faliu. Eu já comecei cursos e parei. Eu já tive insegurança emocional. Eu já passei necessidade de comida. E se eu tivesse ficado naquela situação e não tivesse mudado? Eu não estaria morando nos Estados Unidos hoje. Eu não estaria com uma vida próspera. E eu não estou vendendo curso de motivação, de fazer meditação e a vida se transformar. Estou trazendo vocês para a realidade, para pé no chão. Quem busca significado de tudo fica sem entender nada. Ah, por exemplo, eu vou pegar uma outra pessoa aqui, por exemplo. A Rosane. A Rosane chega para mim e fala: ah, Lona, eu queria saber o porquê que no meu trabalho tudo dá errado. Eu vou conversar com a Rosane, eu vou perguntar. Tá, o que que você tem feito nos últimos tempos? Ah, eu saio de um emprego entre outro, mas é sempre a mesma situação. Tá, e no que você trabalha? Trabalho na padaria. Ah, então para de trabalhar na padaria.
Ah, mas é que eu só sei fazer isso. Tá bom, vai estudar uma coisa diferente. E saia da padaria. Só que essa desconstrução para a Rosane pode parecer tão doloroso. Só um exemplo, tá? Que a Rosane é terapeuta, ela já passou desse. Mas ela com certeza deve ter tido umas crises dessas na vida, não teve, Rosane? Os terapeutas, os terapeutas são os mais malucos que tem. Eu tô falando da Rosane, a Rosane com Z aqui. Mas a outra Rosane pode ter passado por isso. Quem é terapeuta é o mais maluco que já teve. Se ela não decidisse desconstruir, nada seria construído. Gente, vamos pegar a criação do mundo. Foi uma desconstrução do Sol, uma bola de fogo que se desconstruiu do Sol, que ao se esfriar se construiu a Terra. E se a gente for pegar exemplos, a gente vai sempre bater nesse mesmo início. Tudo partiu do caos. Quem vem, né? Os bruxinhos da nova geração, né? Ah, eu trabalho com magia do caos. Gente, magia do caos é magia da transformação. Então todo mundo aqui é caótico. É que caos, né? Tem um nome bonito, né? Caos. É só transformar a sua realidade. E eu não parei de falar, gente. Vou deixar vocês falar. Eu não paro de falar. Ninguém? Ninguém quer comentar nada? Até o pessoal que está aí com a câmera desligada, se quiser só ligar o microfone também. Parece até que a tela congelou, que ninguém falar comigo. Vai, então eu vou escolher. Não sei, não sei se a Érica está podendo falar. Vamos lá, a Lucilene sempre fala também. Érica apareceu, você pode falar? Vamos ver se a Érica liga o meu. Isso, vamos lá, Érica, Eu traz para nós. tô aqui escutando, mas tô com dor, mas tô escutando. Tô aqui quietinha. Tô ouvindo você falar, mas assim, é tantas coisas que acontecem na nossa vida que eu vou te falar. Vamos colocar eu a minha situação. Por que que a gente tem um bom coração, faz as coisas certas, ajuda o próximo e praticamente sempre se lasca? Uau, pergunta top você trouxe. Porque, olha, eu tenho um bom coração, eu ajudo, mas agora eu tô numa situação que eu, cara, às vezes eu tô bem revoltada, não pela doença que eu tô, mas envolve Aham. trabalho, fecha as portas, um monte de coisa, e eu não tô sabendo o que eu tô aqui pensando. Cara, que tá acontecendo? Por que que tá assim? Por que que eu faço tudo certo e ainda tô tendo essa... Meu, às vezes, desculpa, a gente fica revoltado, não vou Sim. mentir. Não, eu já tive vontade, eu não vou te julgar, que eu tive momento na minha vida que eu olhava para essas minhas estátuas, meus altares, isso muitos anos atrás. Eu queria quebrar tudo, eu ficava louco da vida. Então, calma, você não é a única. Porque, ó, tá tudo dando errado, um monte de conta atrasada. Gente, a minha vida fechou de Uhum. um jeito, eu não sei se é inveja, se é, sei lá, só Deus sabe o que for. Eu trabalhava, eu tinha meus contatos. Hoje, eu não Aham. tô tendo contato. Hoje, eu tô precisando trabalhar e ninguém tá me dando serviço. Parece que fechou assim, ó, tudo de uma vez. Exato. E é justamente nesse momento, muito obrigado por você trazer isso, viu, Érica? Assim, essa sua pergunta elevou o nível da aula, de verdade. É muito interessante isso. Vamos começar do princípio do boa pessoa, né? Uhum. Ah, eu ajudo, eu faço caridade, eu sou uma pessoa de bom coração, por que que eu só me ferro? Não, uma coisa não justifica a outra, porque na verdade a gente também cresceu com uma coisa chamada recompensa. Onde você ser uma boa pessoa,
você tem como recompensa coisas boas na sua vida. Onde você ajudar o próximo, você tem recompensas na sua vida. Mas onde que tudo isso ser feito, e muitas vezes, não estou dizendo que é seu caso, tá, Érica? Que eu te conheço, a gente já conversou bastante, eu sei que não é seu caso. Mas eu canso de atender pessoas que trazem essa mesma afirmação, essa mesma dúvida, só que, na verdade, a pessoa só está fazendo isso para ganhar estrelinha no final do dia. Só para ela poder chegar para os outros e falar: ai, mas eu sou uma pessoa espiritualizada porque eu ajudo o próximo. Eu dou cesta básica para quem passa fome. Eu dou dinheiro, enfim. Porque é a recompensa, na ideia de que eu faço para receber, ou é dando que se recebe. Só que essas atitudes, elas fazem bem simplesmente para o ego. Verdade. Pode parecer difícil isso, gente. Juro para vocês, eu sei que é. Mas até as boas atitudes só são para fazer carinho no ego. Para quando o indivíduo passa numa situação de dificuldade, ele colocar a mão no coração e falar: eu sei que Deus vai me ajudar porque eu sou uma pessoa boa. Isso, meus queridos, isso é ego. E olha, se tem uma pessoa que pode falar para vocês o quanto doeu entender isso, sou eu. Por isso que hoje eu consigo falar disso. Mas foi uma dor, é sério, me emociona de lembrar. Foi uma dor, mas foi uma dor tão horrível entender que tudo que eu fazia para os outros, enfim, pelos familiares, no trabalho, na verdade, só estava querendo enaltecer meu ego. Porque se a gente parar para pensar, todas essas atitudes, no final do dia, alguém vai falar: você é uma boa pessoa. Logo, o nosso mecanismo do ego só está buscando o quê? Aprovação. E tem gente que você faz o bem e a pessoa nem reconhece. Então, assim, não é você esperando o retorno. Eu, pelo menos, não espero nada de ninguém. Mas isso é inconsciente, tá, Érica? Isso é o nosso ego. Vou explicar para vocês. Nós temos 3 egos, tá? Que é o próximo tópico que eu ia abordar com vocês. Nós temos o nosso ego, que é o ego mental, né? Que é aquele que coloca para a gente situações de medo e de perigo. Ele é necessário para a gente não ser maluco e pular do prédio, né? Ele é necessário. Nós temos o nosso ego espiritual, que é o mais perigoso, e nós temos o nosso ego do nosso inconsciente. O ego do inconsciente é aquele que só se baseia por eventos do passado. Então, por exemplo, a pessoa que inconsciente hoje ajuda os outros, novamente, tá, Érica? Não estou dizendo que é você, mas trazendo um exemplo. A pessoa que hoje ajuda as pessoas, inconscientemente, é aquela pessoa que cresceu com a mãe dela falando: você é tão boazinha. Ajuda as pessoas para o papai do céu ficar feliz com você. Seja uma pessoa boa, porque senão ninguém vai gostar de você. É educativo? Tem sua parcela na educação, claro que tem. Mas dependendo o nível de expansão dessa pessoa, ela pode associar isso como regra e se tornar um adulto bobo que tira da boca dele para dar para o outro.
Eu não sei não, mas eu cheguei à conclusão que acho que se você ajudando o outro, acho que você acaba se lá. Desculpa esse modo de pensar, Não, porque, sei lá, estamos num parece que quando ambiente você mais ajuda seguro. alguém, parece que mais para trás você vai, cara. Desculpa te falar, eu não sei se eu Não, tô eu não. errada. Na Porque, assim, verdade, eu não discordo de você. tem gente que já falou pra mim, uma mãe que, tipo, eu vou, cuido de mim, ela fala, você não pode tirar o seu pra dar pros outros, você tá dando, às vezes tem aquele negócio de sorte, que você dá uma coisa e vai pra Não, outra, não sei, não. gente, não sei, Bobeira, isso é mito. Isso é mito. E você vê, olha como essa aula está sendo maravilhosa, gente. Eu tô assim. Eu queria que vocês sentissem a euforia que eu tô sentindo de ver que tá dando cliques em vocês. Você mesma caiu na consciência de que não tá valendo a pena fazer isso. parece que vai pra trás, Deus me Eu- perdoe. Porque o que acontece? Se você tem poder pessoal suficiente, ou na medida necessária para o seu momento de vida, você jamais se submeteria a ajudar alguém sem merecer. Ou, usando uma outra vertente, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Nunca o contrário. Nunca o. Aquilo, né? Eu tô passando fome, mas eu vou ajudar quem é que tá com fome também. Sempre. Imagine essa caneta sendo um pão. Dividir esse pão. Um pedaço para Lucilene, um pedaço para mim. Só que eu tô morrendo de fome. A Lucilene tá com uma fome normal. Ela vai comer e vai saciar. Eu vou comer e vou continuar com fome. Como que eu posso fazer as coisas da minha vida estando com fome? É a teoria do avião. O avião entrou numa descompensação de oxigênio. Qual que é a regra? Quando tem o pai com o filho, primeiro a máscara no pai, depois no filho. Porque você não consegue salvar ninguém sem você se salvar. Então, o ajudar o outro só pode existir se você estiver bem. Você acabou de me falar, né, Érica? Pô, eu ajudo todo mundo e eu não tenho oportunidade. Eu tenho certeza que boa parte dessas pessoas que você está levando não são pessoas que você já ajudou. Uhum. É uma matemática. É uma matemática. É uma matemática exata. Quando você ajuda o outro sem ter, você perde. E isso não é castigo. Isso é uma lei do universo. Isso é uma lei do universo. Que eu vou falar aqui para você. Tá no livro, tá essa lei. Pega ela aqui. Eu adoro esse livro, gente. Não tem como não amar. Pega aqui. Estamos falando. O princípio da vibração. Nada está parado. Tudo se move, tudo vibra. Quando a gente fala da lei da vibração, se a sua vibração hoje está atraindo esse tipo de situação, não é punição, não é castigo. Em algum lugar na sua energia, na sua consciência, você está vibrando isso. Porque semelhante só vai atrair semelhante. Então isso daí acaba bloqueando as coisas boas para vir. Exato. Aí eu vou mais uma. Gente, eu estou muito físico hoje, né? Que é o que já dizia: dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Só que quando eu disse corpos, não disse corpo físico somente. Até molécula, duas moléculas não ocupam o mesmo espaço. Então, ou seja,
Se essa situação hoje, não estou dizendo nem na questão da doença, tá, Érica? Porque isso é um processo. Essas situações mais imediatistas. Se você já entendeu que você está vibrando a porcaria de situação, que eu posso falar com você assim, porque a gente já conversou, se tá ruim, Érica, então já comece a mudar o padrão vibratório. Mas é muita coisa. Eu Sabe, quando não sei, tira da cabeça, só vem aquela coisa ruim, só vem aquela coisa sim, tristeza, só vem a porque o mágoa. semelhante Tipo, vai atraindo vindo, mais você vai ainda o atrás de semelhante. ajuda, vai atrás de serviço e só fica não, É, não, 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 não. é, E parece é. que nada vai para frente. Sim, porque o semelhante vai atraindo mais do semelhante. Vai aglomerando isso. E aí chega um momento que parece que não tem saída. Mas você quer uma dica, fato, para você achar uma saída? Mude a vibração de pelo menos uma coisa. Porque é onde as pessoas acabam se complicando energeticamente. É tentar resolver tudo. Quem tenta resolver tudo não resolve nada. Não resolve nada. Porque o corpo fica cansado. Vamos supor. Desculpa usar o seu exemplo. Problema no trabalho, problema de saúde, problema com contas. 3 problemas. Você tem 12 horas do seu dia para resolver 3. Só que 12 horas não são suficientes para resolver 3 questões. E aí você tenta uma, se cansa, para. Tenta outra, se cansa, para. Tenta outra, se cansa, para. Chegou ao final do dia, você está esgotada e não resolveu Nada. nada. Agora, se você pegar essas 12 horas e resolver uma coisinha, a chance de dar certo aumenta. E aí você vai chegar no dia seguinte, lembra da evolução, tudo aquilo que eu estou falando desde o começo da aula? Vai chegar o dia seguinte, você vai falar assim, pô, eu consegui resolver isso ontem, eu acho que eu vou fazer mais um pouco dessa mesma coisa hoje. Aí o que você estava fazendo em 12 horas, você vai fazer em 8. Numa reação, você no final do período, você vai ter resolvido essa. Aí o que eram 3 coisas para resolver, agora só são 2. Aí o seu inconsciente vai falar o que para você? Quem resolve uma, resolve 2. Aí daqui a um tempo, o que que seu inconsciente vai trazer? Inconsciente é seu eu superior, tá, Érica? Tá, gente? O seu inconsciente vai falar o quê? Quem resolve 3, 2, resolve 3. Aí vai chegar um momento da sua vida que você vai olhar e vai falar: quem resolve 3, resolve tudo. Mas qual é o segredo disso tudo que eu falei? Tem que começar de algum jeito. Tem que começar. Eu, quando cheguei nos Estados Unidos, eu no Brasil eu saí como tudo isso de espiritualidade que vocês conhecem, professor de acupuntura por mais de 10 anos, pesquisador científico e farmacêutico. Uma pasta assim de diploma. Cheguei aqui nos Estados Unidos, sabe quem era o Fernando? Ninguém. Mas não é o ninguém do ninguém, é o ninguém do ninguém do ninguém vezes o ninguém. Eu tinha 2 escolhas. Peguei o dinheiro que eu tinha, apliquei para os meus documentos, que né, legalizado. Eu tinha 2 escolhas. Sentar em cima da pasta dos meus certificados e chorar, ou fazer diferente. Beleza, o Lonan é diferente, aqui ninguém me conhece, então eu vou me tornar conhecido.
Comecei trabalhando em restaurante, trabalhei em armazém, fui caixa de mercado, fui indo. Fiz entrega de comida em apenas 4 meses de Estados Unidos. Eu já estava trabalhando com documento. Beleza? Já tenho documento, ó o upgrade. 1 ano depois, lembrando que eu cheguei aqui sem saber pedir café em inglês. 1 ano depois, 1 ano e pouquinho depois, eu estava trabalhando como responsável pelo diagnóstico de uma clínica de câncer. Se eu tivesse sentado em cima da minha pasta, isso teria acontecido? Não. Mas por que eu trouxe o meu exemplo particular? Sem medo de falar disso, que eu falo disso com muito orgulho. Se eu tivesse sentado na pasta, nada teria acontecido. Eu ia resolver todas as situações. Eu tenho que resolver documento, eu tenho que resolver o idioma, eu tenho que resolver minhas certificações. Eu resolvi uma por vez. Qual foi a primeira que eu resolvi? Levantar dinheiro. É muito mais fácil quando a gente escolhe uma coisa para resolver do que tentar resolver tudo. E a Rosane com Z, com certeza ela vai concordar nisso comigo. O que a gente mais vê na área do... O que entrou agora também, o TF, com certeza ele vai concordar comigo. O que mais se vê na área de terapeuta são terapeutas buscando raízes dos problemas. E nunca buscando, perdão a palavra, a porra da solução. Eu tive que falar a palavra, gente, desculpa. Se eu fosse carioca, tava normal, né? Que carioca fala naturalmente. Mas eu tenho que falar isso, gente, para ver se dá essa movimentação para vocês, para ver se gera esse movimento positivo. Fica lá buscando raízes, a raiz, o porquê, será que é porque meu pai? Será que é porque minha mãe? Será que das vidas passadas? E os anos estão passando. Altos e baixos vai ter na vida. Isso é explicado pela lei do ritmo, que é uma das leis que eu mais gosto. Cadê? Deixa eu achar ela aqui. Já está acabando a aula, tá, gente? Porque senão vocês piram também. O princípio do ritmo. Tudo tem um fluxo e um refluxo. Pegando a ideia de maré. Vai e vem. Tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Ou seja, meus queridos, meus amados, a vida pode estar uma porcaria, mas vai mudar. Só que aí você tem a escolha. A vida está na porcaria, você pode se agarrar ali na porcaria e ficar, tá tudo tão difícil, ou se soltar daquele pêndulo. E quando que você se solta desse pêndulo? Quando você entende que você é espiritualizado porque você tem poder pessoal. Eu trabalho com um monte de prática de cura, tanto na área da saúde como energética, terapêutica. Poderia curar muitas pessoas? Mas nem todo doente quer ser curado. De repente, aquela pessoa é doente porque com aquela doença o filho vem visitar. Porque com aquela doença, ela está recebendo mensagem no WhatsApp de perguntar se ela está bem. Nem todo doente quer ser curado. E onde que tudo isso, pelo amor de Yahvé, tem a ver com espiritualidade? Poder pessoal. Aí o caminho que você vai seguir pela espiritualidade, falando bem português, dane-se. Porque não existe caminho certo se não houver poder pessoal.
Por exemplo, a Maria, né? Eu só não esqueci seu nome, né? Filha da Lucilene. Você tá com quantos anos mesmo? Eu tô com 13. 13 anos, gente. Vamos fazer uma reflexão aqui rápida. Se todos nós estivéssemos hoje com 13 anos e aprendesse um pouquinho disso, como seria a nossa vida hoje? Bem melhor. Mas é porque cada um tem a sua ao seu momento e está tudo bem, é isso. Nunca achem que vocês estão atrasados. Tá tudo bem. Agora não adianta achar que tá atrasado, sentar e ficar. Ai, Lonan, eu tô atrasado. Lonan, eu tô atrasado. Lonan, eu tô atrasado, que a vida também não vai resolver. Ô, Isso. Lona, Oi, quem me chama? Érica, Oi, deixa eu te Érica. fazer uma pergunta, igual Sim. que você estava falando. Eu escuto muitos outros falar que a gente, para ter uma espiritualidade que vai ser evoluída, geralmente a gente tem que sempre sim, estudar, ou isso, calma, entenda o que eu vou querer dizer. Ou isso não tem nada a ver, que quando a espiritualidade já vem assim, às vezes, às vezes tem um poder, alguma coisa assim, que, aí você fala, nossa, mas a pessoa não sabe, o outro é leigo, o outro sabe. E isso é o quê? Através de, que é uma evolução do espírito, sei lá, alguma coisa assim, ou, não, tem que saber, tem que comer livre, como que é isso, afinal? Eu vou te explicar isso historicamente, tá? Caramba, Érica, você tá mandando bem nas perguntas, hein? Porque assim, eu vou no centro, mas assim, eu sou leiga. E eu vejo muitos que trabalham, que desenvolvem, são tipo, lá em Simão. E às vezes não estuda. Aí eu fico, será que tem que estudar mesmo? Será uma evolução? Ou será o Não. que é? O estudo, na verdade, veio para facilitar e relembrar o que você já sabe. A diferença é que tem pessoas que, pela sua própria evolução do seu eu superior, ela, quando encarna, ela já vem mais preparada. Vamos supor, eu com 13 anos, eu atendia com tarô profissionalmente. Eu tenho provas disso. Que poderia falar que é discurso de venda de curso. Não, eu tenho como provar isso. Outras pessoas vão aprender tarô com 50, mas é que tá o detalhe, está tudo bem. Essa diferença são só vivências. Por exemplo, eu posso estar nessa vivência porque, de repente, em outros momentos meus de experiência, eu corri atrás. Mas por eu ter feito isso de correr atrás, é porque em muitos momentos eu devo ter ficado parado, sentado, vendo a vida passar. E nunca é tarde, esse é o detalhe, gente, porque as pessoas tratam essa. Ai, eu detesto isso. Essa coisa de evolução espiritual como se fosse os escolhidos, e aqueles que não são escolhidos é o resto. É bem isso. E aí entra naquela categoria de médiums que eu já falei para vocês, que todo mundo é médium de acho. Só são níveis de conexão espiritual diferentes, porque somos pessoas diferentes. Só isso. Mas não tem, ó como a linha do tempo interfere muito. Era época, Idade Média. Muitas pessoas, muitos de nós estávamos lá. Muitos de nós morremos pela Inquisição, por sermos cientistas, por sermos curandeiros, por sermos matemáticos, filósofos, enfim. A sociedade estava numa crescente, ó. A sociedade estava numa crescente. Veio a religião e travou isso. Aí o conhecimento começou a cair, porque os livros foram queimados, as pessoas que poderiam ensinar foram exterminadas, então o nível caiu de conhecimento, logo o nível de evolução caiu também. Aí vai passando o tempo, tal, surge o quê? O iluminismo. Aí o iluminismo vai trazendo uma ideia diferenciada. Olha,
a gente pode pensar de novo, a gente pode estudar de novo. Aí vem o quê? Revolução Industrial. Aí lá vai a Revolução Industrial botar todo mundo para baixo, mas não tanto, porque evoluiu a parte de tecnologia também. Aí vem as guerras, né? Aí vem, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cai todo mundo. Só que aí vem a liberdade de expressão, sobe de novo. Então, vejam que aquela lei do ritmo, do fluxo e refluxo, ela está acontecendo o tempo inteiro. Qual que é o diferencial? Tudo depende de que época a gente pisou. Por exemplo, nós que somos dessa época, nós somos muito abençoados. Mas muitos de vocês, a Maria, nem pensar. O Gaeri, nem pensar. Que chegaram na época onde não existia internet. Eu sou dessa época. Que ia para a biblioteca para fazer trabalho de escola. Então, se a gente for analisar a sociedade, a consciência evoluiu sim. As pessoas estão mais conscientes, as pessoas estão buscando mais o autocuidado, a valorização. Hoje, dia 14, aliás, hoje, dia 24 de fevereiro, comemora-se o dia que a mulher pôde votar. E isso não estamos falando de Idade Média, estamos falando de poucos anos atrás. As meninas aqui que estão, vocês pegaram os pais de vocês que não podiam votar? As Não. mães? Não. Ou os avós? Que não podiam votar. Até 1920, o marido tinha que assinar o passaporte para a mulher poder viajar com autorização. Então, por isso que eu falo, eu não sei de onde essa galera tira, eu ia falar uma palavra muito feia agora, mas eu não quero ser cancelado. Eu não sei de onde essa galera tira o conceito de que evolução espiritual é fazer curso. Pior que é verdade. E é Sendo o que a povo evolução fala. espiritual é consciência. É estar consciente de si, consciente da sua realidade, consciente de que você pode fazer diferente. Consciente de que você pode ser uma pessoa incrível. Não dá para ser incrível 100% hoje, seja incrível 1%, mas seja. É Deixa eu 1% hoje, 2% amanhã. Depois de amanhã você volta para 1% de novo e tá tudo bem. É evolução. É crescimento. E isso, gente, é base, é matéria base de caminho espiritual. Agora Por deixa eu te isso que fazer tem uma outra tanta- pergunta. Sim, sim, por isso que tem tanta gente numa busca incansável da espiritualidade e nunca chega. Fala para mim, por Sim, exemplo, eu gosto muito, às vezes eu estou na internet e participo, às vezes, de ritual. De alguém que faz um ritual mais em conta, tipo, você fez, vai lá e paga um, vai lá e paga outro. Só que um é de legal. um bando, outro é do outro, o outro é do outro. Sabe assim, isso atrapalha, tipo, você participar de um ritual lá que paga, ritual da prosperidade. Só que você não tem nada ali, você só pegou para participar. Aí vem um outro de outro lugar que está um valor em conta lá, eu vou participar desse também. Isso atrapalha alguma coisa? Isso pode você sim, ou você está confundindo as coisas, ou você está. Assim, Quem separou isso foi a religião, ó. Vou mostrar só um pedaço aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem os deuses gregos. Hum. Vindo já para cá, eu tenho os anjos. Para lá, eu tenho já toda a minha parte dos irumolés, dos orixás. Aqui atrás, eu tenho os egípcios. Então, isso não vai atrapalhar a sua vida, você participando de um ritual, mesmo que seja de Umbanda. Não. Às vezes Lembra tem um da. que Ó, mata, sei lá, mata os animais, às vezes é do candomblé, o que for, não tem nada a pode, ver. não, 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 não. Aquela coisa de karma, não, muita karma nessa hora, essa é a verdade. Muita karma nessa hora.
Lembra que eu falei do princípio do todo? Hum. O todo se dividiu em diferentes formas. A Oxum que apareceu na África, é a Afrodite que apareceu na Grécia, é a Ísis que apareceu no Egito, é a Freia que apareceu na Europa, nos países nórdicos, é a Yandessi que apareceu no Brasil. Uma energia que vai se manifestando de acordo com as épocas. Só isso. E nisso vieram as formas de ritual, as maneiras de fazer, de manifestar, e logo depois as religiões. Só que a ideia da religião, que é do latim religare, que significa unificar, na verdade, separou. Na verdade, separou. Eu estou aqui com os deuses gregos atrás de mim, eu estou com o IDK de Fá aqui da tradição africana no meu pulso. E ó, tá tudo bem, tá mó legal. Tem pessoas que preferem escolher uma e também tá tudo bem. Mas e quando você faz e também não vem nada de alguma coisa? O que eu falei da terceirização? Vibração. Você pode fazer um ritual de prosperidade. A energia está aqui. Só que se sua energia está aqui, Não vai adiantar. o seu conceito de prosperidade Não vai igualar, não vai. não vai É a mesma coisa igualar. que nada. Exato. Agora, se você fala, eu sou merecedor de ganhar dinheiro pra caramba, e faça um ritual de prosperidade, opa! Encaixou. Ah, faço ritual para amor. Eu quero amor, eu quero uma pessoa, eu quero um menino, uma menina maravilhosa para minha vida. Senta lá no barzinho com os amigos, homem não presta, mulher só dá dor de cabeça, relacionamento é ruim. Não, eu mereço, eu me abro, eu aceito uma pessoa incrível para a minha vida, eu estou aberto para viver o melhor dos sentimentos. Aí eu faço um ritual, um banho para amor. A pessoa bate até na porta da sua casa. Vibração. De todas as 7 leis que eu falei para vocês aqui nesse livro, a principal que eu acho é a lei da vibração. Não tem como você escutar música rock na estação de pagode. Verdade. Você tem que sintonizar. A nossa vida é assim. Por que eu falo do rádio? Porque a rádio é onda. Onda é vibração. Saiu Belo Horizonte, 2 entregas. Você quer fazer? O motorista passou mal o pai dele lá, ele tá socorrendo o pai. Deixa eu... Pronto. Vocês entenderam, gente? E tudo isso é espiritualidade. Tudo isso é 1% do que é espiritualidade. Só que se você entende esse conceito de 1%, você avança 70% do seu problema, da sua busca. E tá aí. É tanto que tem um mentor que trabalha comigo que ele fala: de nada adianta acender vela se a sua vela interior estiver apagada. Você pode acender 40 velas para a prosperidade. E a espiritualidade está falando: ô seu besta, você só precisa acender uma, que é a sua vela pessoal. Para de gastar dinheiro com ritual. Para de se matar fazendo as coisas para a espiritualidade. É 70% você, 30% a energia. Não o contrário. Não o contrário. E falando em ritual, gente, antes de acabar, vocês viram que aqui no chat eu deixei
eu deixei aqui uma mensagem fixada com um link, que é para o nosso workshop desse sábado, a magia da água. Sei que a Lucilene já está, acho que a Cissa está também. Que vai ser o quê, gente? Nesse workshop, quem fez o workshop da magia do fogo comigo, eu ensinei tudo como trabalhar o elemento fogo, nos rituais e na vida pessoal. Nesse workshop A Magia da Água, eu vou ensinar vocês como trazer fluidez para a vida. Água parada dá mofo, água parada apodrece. Isso não é só na energia, é também na vida pessoal. E eu vou ensinar para vocês muito sobre as moradas da água, qual é a energia da cachoeira, do rio, do mar, da cachoeira, da chuva, de tudo. Vou ensinar magia lunar, vou ensinar magia dos espelhos, e eu duvido, depois desse encontro de 3 horas junto comigo no sábado, quem vai se olhar para frente do espelho vai falar que eu não sirvo para nada. Vocês vão ver a vida de vocês, ó, as coisas loucamente acontecendo, porque água é a magia que ninguém segura. Ninguém pode segurar a água. E para vocês que estão aqui, esse é um link diferenciado. Tudo isso está só R$ 76. 3 horas ao vivo comigo. Quem fez o curso anterior... Vai, Lucilene, a Érica fez. Lucilene, qual foi o seu relato? Abre o microfone rapidinho desse seu relato. Rápido. Olha, eu estou assim, boba. Eu caí na página do Fernando Lonan, assim, sabe? Ah, legal, né? Vou seguir. E eu estou em choque, né? Para mim foi uma experiência, porque eu acho que eu sabia, eu não sei de nada. E ele abriu muita coisa, eu aprendi, e até então, quando ele colocou o link para comprar, eu acho que eu fui a primeira. Porque eu falei para ele, Lona, eu não consigo. Você tem como você me disponibilizar? Eu não tenho dinheiro. Eu não sei se os anjos falou, calma que você vai conseguir. Você vibrou. E no instante eu consegui comprar. Depois que eu comprei, eu falei, não, esse eu vou conseguir. Eu acho que eu fui a primeira que eu comprei. É assim, eu tô em choque em tudo. O que ele tá passando pra gente... Gente, 76, você fala assim, você compra uma coisa assim que... Mas faz. É muito bom, é maravilhoso. Gente, eu tô em choque ainda. Eu tô aqui tão quietinha que eu falo assim, gente, por que esse homem não tá na minha vida há tanto tempo me ensinando? Obrigado pelo que você trouxe, e eu vou te explicar o porquê que eu não estava na sua vida antes. Vibração. De repente, ou eu não estava vibrando na sua energia, ou você na minha. Por isso que o acaso não existe. Semelhante atrai semelhante. Simples assim. E, gente, eu acho que eu vou encerrando, né? Que era para ser 1 hora, eu estendi 30 minutos. Alguém tem alguma dúvida? Então, gente, ó, clica aí no link, vai abrir a janelinha, deixa a janelinha aí salva. Tá? Qualquer coisa me chama, vocês têm o meu WhatsApp também. Mas façam esse curso, vai ser muito, muito bom mesmo. Fernando. Gente, mas alguma dúvida antes da gente encerrar? Ninguém está surtado? Fernando? Sim. Qual a sua opinião sobre karma? Gosto do tema karma, só que karma nunca será, isso desde os textos indianos ultra antigos, textos de 5, 6 mil anos atrás, karma nunca foi sinônimo de pagar. Karma é literalmente o ponto onde você existiu, você viveu, você foi interrompido temporariamente, periodicamente, e depois você continua essa jornada. Famoso morte e reencarnação. Karma é tudo aquilo que a gente foi adquirindo na nossa vida. Logo,
Estamos falando de experiências boas e experiências ruins. Mas ainda bem que a gente tem vestígio da experiência ruim. Imagine a gente fazer a mesma cagada toda encarnação. Ninguém nunca ia evoluir. Porque a ideia que se fala de karma é que você está vindo para pegar, né? Para punição. Ah, então eu fui uma pessoa ruim lá atrás, eu vou encarnar, eu vou continuar ruim. Você nunca vai evoluir. E qual seria a ideia da espiritualidade interromper a evolução? Fazer com que a pessoa não cresça. Fazer com que a pessoa... Se fosse assim, gente, então ainda teríamos pessoas selvagens, se bem que ainda existem pessoas selvagens entre nós. Quando eu digo selvagens, é com atitudes animalescas, né? Pessoas que perdem os conceitos normais, mas tudo bem, mas estão evoluindo, por isso que nasce, né, na sociedade. Mas karma, na verdade, é você pegar todos os registros daquilo que você já viveu e dar continuidade. Só. E aí você tem a opção de viver isso de forma kármica ou de forma dármica, ou dharma, que é viver da melhor maneira. Respondido? Aham, sim. Oi, não ouvi, Obrigado. desculpa. Sim, obrigado. Ah, tá. Maravilha. Então é isso, gente. Então vou encerrando aqui. Depois eu vou disponibilizar essa aula depois, que eu acho que foi muita coisa. Muita coisa. Gente, lembrando. Página 20, ó, sumário, introdução, blá, blá, blá. Filosofia hermética, que aí fala do que é filosofia hermética. Os 7 princípios herméticos eu comecei aqui. Então, nem foi tudo. Vocês podem ler esse livro? Devem. Vai ter dificuldade para entender? Vai. Mas é por isso que eu estou criando esse grupo. Para a gente, em cada encontro, devorar esse conhecimento tão antigo e a gente dar um dane-se para todos os problemas e começar a viver com mais felicidade. Porque isso é a verdadeira conexão espiritual. Então, bom, gente, muito bom estar aqui com vocês. Foi ótimo o nosso encontro. Vocês tenham uma ótima semana, muita luz, muitas bênçãos e não esqueçam, poder pessoal é o que te faz estar conectado com a espiritualidade. E a espiritualidade é simples, as pessoas que complicam. Beijo para todos, gente. Até mais. Imagina. Tchau, tchau.